Olá, meus queridos amigos, muito boa tarde, paz e graça vos seja multiplicado, boa noite ou boa madrugada, não importa o momento. Meus queridos, o maior sábio deste mundo, ele disse certa feita, não junteis tesouro na terra, na onde os ladrões minam e roubam. Também ele disse que não podemos servir a dois senhores. Ele também citou que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Ele disse que não podemos servir a dois senhores, como eu bem já disse, a Deus e a Mamon. Ele estava se referindo ao dinheiro. E foi em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, que ele disse estas palavras. Então, meus amigos, você agora me pergunta, e por que você está falando isso? Muito bem, meus queridos, eu quero estar falando a respeito da senhora Maria Edna do Carmo, mais conhecida no mundo cristão, no mundo evangélico e no meio político como Flor de Lis. E por que não flor carnívora? E eu volto para você neste instante e digo: a senhora Flor de Lis, ela, no início, até um determinado tempo, ela parecia ser o exemplo de religiosa, com a sua fachada bem arquitetada. E isso tem sido comum no meio dos religiosos. Quando Jesus confrontou esse texto, quando ele citou esse texto, ele não estava confrontando pessoas que não tivessem conhecimento. Ele estava falando exatamente para os religiosos. E a suposta pastora, até então deputada, não sei se já caiu o seu mandato, ela parecia ser uma pessoa acima de qualquer suspeita. O que poucas pessoas sabem é que ali foi o segundo casamento dela com o então falecido pastor Anderson do Carmo. Mas quem era o pastor Anderson do Carmo até um tempo bem distante? Pastor Anderson do Carmo era um dos obreiros do altar da igreja em que ela era dirigente, e ela se engraçou daquele obreiro. E como ela era uma mulher de frente do altar, de uma linha de frente de um regimento religioso, ela precisava estar casada para assim transmitir para os fiéis uma postura de pessoa benquista na sociedade, sem deixar nenhum lado pendente aonde alguém viesse lhe acusar de algum deslize ou de algum mal feito. E ela pega um daqueles jovens e casa-se com ele. Quem? O pastor Anderson do Carmo. Mas antes dela casar com o pastor Anderson do Carmo, o que pouca gente sabe é que uma daquelas filhas que ela já tinha adotado naquele tempo era namorada do pastor também, Anderson do Carmo. Agora você imagine comigo, meus amigos, o clima que ficou nesta casa depois que esta jovem vê aquele que foi seu namorado, agora casa com a sua líder, com a sua pastora. E ela mesmo assim permaneceu dentro daquela casa. Bem, mas esse não é o ponto. Eu só quero trazer aqui algumas coisas que formaram esse embrulho. Então agora o pastor Anderson do Carmo, ele passou a ser o caixa forte da igreja. Dinheiro, porque para quem não sabe, ela também era cantora, não é verdade? Esse nome Flor de Lis é um nome artístico, né? Como eu disse, o nome dela é Maria Edna do Carmo. Então, nós sabemos que entre todos aqueles acolhidos que supostamente ela amparou, eram 55 filhos. E apenas 4, salvo engano, eram filhos biológicos. E nenhum desses filhos era filho do pastor Anderson do Carmo. Todos eram filhos de um relacionamento do passado, ou seja, eram filhos adotivos para ele da mesma forma. Então, o que nós entendemos aqui é que ali rendia muita grana, ali rendia muito dinheiro, o caixa era enorme, muito gordo. Eram milhares de dólares que estavam entrando ali, porque eram conferências, eram shows, eram os cultos, e tudo isso rende muito dinheiro. Então chegou o momento em que o pastor Anderson, ele já não estava mais servindo, e os filhos já estavam também querendo botar a mão na grana. Ela também queria se livrar dele.
ela foi confrontada porque não se separou dele e ela deu a seguinte resposta. Que resposta ela deu, que todos já sabem? Para não escandalizar a obra. Ou seja, não pode escandalizar a Deus com um divórcio. Mas se você matar uma pessoa, isso não escandaliza a Deus. Deus não vai se escandalizar se você matar uma pessoa para se livrar dele. Tudo isso, meus amigos, é uma fachada religiosa mentirosa e covarde. Eu não quero fugir do foco que nós estamos aqui, mas ultimamente o que nós temos visto de máscara de líderes religiosos, supostos homens de Deus e mulheres de Deus, não é brincadeira. E eu lhe pergunto, em quem você tem firmado a sua confiança? Na sua liderança ou no Eterno Todo-Poderoso e no seu Filho que deu a vida por você? Em qualquer momento da sua vida, meu amigo, baseie a sua fé no Eterno, no Filho de Deus, aquele que deu a vida por você na cruz do Calvário e ressuscitou. Porque eu posso te garantir, isso é apenas o início dos grandes escândalos que vão vir sobre a face da terra. Pois o próprio Jesus, ele disse, é inevitável que os escândalos venham, mas ai de quem por meio o escândalo vier por ele. Ai de quem for a fonte do escândalo, melhor lhe seria amarrar uma pedra de 1000 quilos ao pescoço e atirar-se ao mar. Então o que eu lhe digo é, até onde pode se chegar pela ganância ao dinheiro? A deputada, ela ganhava R$2.000 por cada filho que ela tinha amparado. Se ela recebia apenas pelos 51, nós estamos falando de R$110.000. É muito dinheiro. Ela não gastava 50 com essa quantidade de jovens. Sabe por que ela não gastava? Porque até o alimento que eles comiam naquela casa eram doações. E tudo que eles se mantinham era dinheiro da igreja, dinheiro público e dinheiro da igreja. Então esse dinheiro ele ia todo para a caixa. Mas esses 110.000 que ela recebia pelos filhos, comparado ao montante que ela recebia de outras fontes, no caso, a instituição religiosa, os shows, as palestras, isso seria até insignificante. Então a briga externa ali era terrível. E você me pergunta, e por que os líderes religiosos das grandes massas não se manifestam a respeito disso? Porque não é bom para a imagem da igreja. Eles nunca vão se manifestar. A verdade é que as grandes lideranças, elas se odeiam. Nas conferências entre si, nas reuniões entre si, eles chegam a se agredir. Eu fui obreiro durante muito tempo de uma pequena igreja que continham apenas 19 obreiros que sentavam no altar. E nas reuniões trimestral, onde apenas os obreiros do nível presbítero acima iam a essas reuniões, o clima esquentava a ponto de se agredirem fisicamente. Isso apenas para dirigir pequenas congregações. E o que não se faz então para dirigir uma sede de abrangência de uma cidade local e em se tratando de uma rede de congregações de uma cidade geral? Eles se matam, eles se degladeiam. E Jesus ele disse que aonde estivesse o nosso coração, o nosso tesouro, também estaria o nosso coração. E infelizmente, o coração das lideranças estão aqui. É por esse motivo que pastores querem orar pelas lideranças do poder que regem a nossa federação. Querem colocar senadores no altar, deputados no altar, prefeitos no altar, porque isso repercute uma imagem de poder no altar. Mas não o poder do eterno, e sim o poder terreno. E eu sempre estou dizendo para os meus irmãos que o poder terreno ele é passageiro, mas aquele que tem o poder da vida e da morte, o poder da eternidade, ele há de prestar conta com todos. E o que dirão para eles?
Eu não quero aqui apenas julgar, pois eu não sou incumbido dessa autoridade. A senhora Flor de Lis, o que eu quero dizer é que, independentemente do grau de atrocidade que a senhora tenha cometido, eu sei que esse vídeo não chegará a Vossa Senhoria, mas se porventura ele chegasse, o que eu quero te dizer é: confessa o pecado, e os dias poucos, que eu sei que serão muito poucos, que você passar, eu vou respeitar que a senhora passar em uma cela, pegue uma Bíblia e aprenda realmente sobre Jesus. Sob, debaixo da graça de Jesus. Porque sobre é em cima, então sob, debaixo da graça. E tire esses dias para realmente refletir se algum dia a senhora já foi crente em Jesus. E se foi, olhe aonde se perdeu e volta do começo. E ao sair de lá, se humilha ao Senhor e retoma em outro lugar, em outra região, mas com humildade e sinceridade de coração, sem a ganância que te envenenou, sem o veneno de Satanás que corrompeu o teu coração. Para que Deus tenha misericórdia da tua alma, como disse o apóstolo Pedro, porque é para isso que eu oro, para que o Senhor tenha misericórdia da minha e da tua alma no grande dia. Não te desejo nenhum mal, pois o mal por si só já está gerado na sua vida. Não há mal maior do que esse. Mas reflita, e que o nosso Deus, o Eterno, resplandeça a sua luz sobre todos que andam errantes e cegos por a ganância desta vida. O meu abraço, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o próximo encontro.